O Dia das Crianças está chegando, é dia 12, quarta-feira, e muita gente deve estar correndo atrás dos presentes. Só que diante de tanta variedade, novidade, gêneros no mercado, o que comprar para a criançada? Então, que tal uma ajudinha? Nós estamos hoje num paraíso infantil e como o Dia das Crianças está chegando, nós convidamos uma psicopedagoga, que é a Selma Martinez, para explicar tudo sobre brinquedos. Selma, qual o brinquedo mais indicado para cada faixa etária? Nós vamos começar falando sobre os brinquedos indicados para bebês, né? Que são de 0 a 2 anos. Quais os mais recomendados, Selma? Olha, na verdade, o brincar é a alma de toda a educação infantil, né? Só que cada faixa etária, ela tem um centro de interesse, uma possibilidade de estimulação. Para os bebês, nós recomendamos bastante brinquedos que sejam musicais, com cores bastante atrativas. Como a gente tem, por exemplo, aqui, olha, vamos mostrar. Olha, um brinquedo desse, por exemplo, ele estimula muito o que na criança? Então, a questão da música, por exemplo, mas vejam, para um bebê, na verdade, aqui ele teria que ter a ajuda de um adulto que estivesse manuseando, né, para que isso pudesse causar um efeito musical ou auditivo. Mas, por exemplo, nós temos os móveis que ficam suspensos nos bercinhos e a criança já pode, por exemplo... Como esse daqui, né? Isso. Então, esse estímulo visual, esse estímulo de cores, então isso vai favorecendo o próprio desenvolvimento sensório-motor por intermédio das cores e estímulos que vêm de uma parte exterior. E isso o bebê já tem possibilidade de começar a desenvolver. Porque a primeira descoberta da criança é o seu próprio corpo. Então a criança pequena, ela coloca a mãozinha na boca, o pezinho na boca, e a partir desse movimento de autoconhecimento, ela começa a ampliar essa descoberta de mundo. E os brinquedos precisam trabalhar toda essa questão sensitiva, motora, né? Então isso vai estimular cada vez mais o seu desenvolvimento como um todo. E não é indicado brinquedos pequenos, né? Pecinhas, nada que a criança possa levar à boca. Exatamente. Esse é um cuidado básico, tem uma relação muito prática que é, quanto menor o bebê, maior o brinquedo. Então, a criança pequena, ela está naquela fase, principalmente 0 a 2, que é a fase oral. Tudo que é estimulação, tudo que dá prazer, vai à boca. Então, é muito importante que esses brinquedos não vão à boca. Ela também pode colocar algumas pecinhas pequenas no nariz, no ouvido. Então, quanto menor a criança, maior o brinquedo. É uma relação básica e, assim, é para evitar acidentes, inclusive, porque ela está descobrindo ao mundo, ela precisa de mediadores para essa questão da segurança também. Agora, para as crianças de 2 a 4 anos e para as crianças de 4 a 6 anos, né? A gente está numa outra parte aqui que a gente mostra bem as peças, né? Que na realidade são as pecinhas de montar. São peças menores que não, inclusive, não são indicadas para crianças muito pequenas, né? Mas assim, o que você pode dizer dessas peças, dos quebra-cabeças? Então, se nós tivermos peças maiores, até que nem exijam tanto uma abstração maior, a gente pode até oferecer para a criança, acompanhando, por exemplo, se for quebra-cabeça com peças com menor número de peças, mas peças maiores, para não ter essa possibilidade de colocar a boca. E também porque ela está numa fase de construção de abstração. Então, o tempo de concentração é menor, ela não consegue se focar num único brinquedo por muito tempo. Tem que ter todo esse acompanhamento, porque quanto menor a criança, menor é o seu tempo de concentração. Então, eu preciso ter brinquedos que, uma vez já montados, ela já vai partir para uma outra atividade. E quais os brinquedos que você não indicaria, ou mesmo que você, se a criança quiser muito mesmo, os pais devem ficar bastante atentos? Então, na verdade, essa questão toda que nós temos uma pressão forte da mídia, da própria TV, que estimula muito a questão dos jogos mais dinâmicos, algumas questões mais de violência. Então, tudo isso tem que ser acompanhado com os pais.
quais são os valores implícitos ou explícitos nesse brinquedo, né? Quem vai acompanhar essa brincadeira? O pai vai estar, o educador. Não é simplesmente pegar o brinquedo e entregar para a criança. Tem que ter um acompanhamento, uma observação para que realmente faça uma diferença na sua formação como um todo. Não é simplesmente pegar e assim, a minha parte está feita, pega o seu brinquedo. Esse brincar junto, acompanhamento, então são questões importantes que extrapolam não só a questão da segurança, mas o que de fato isso vai contribuir para o desenvolvimento e equilíbrio da criança ou do próprio adolescente. E vocês, como profissionais, o que vocês percebem? Que tipo de brinquedo traz mais benefícios para as crianças? Então, os brinquedos que, na verdade, trazem a criança para esse movimento de se descobrir interiormente, tem um momento de concentração, mas também esse movimento de concentração interna que vai favorecer as relações externas com o mundo também. Então, esses brinquedos que desenvolvem os valores, uma percepção do próprio eu e do outro, e por situações lúdicas que vão desde de um simples livro, uma leitura, alguma coisa que traga uma concentração maior, como um jogo de quebra-cabeças, até algum movimento mais dinâmico, mas que tenha uma relação com as regras. Agora é minha vez, agora é sua vez, agora é a nossa vez. Então é esse compartilhar de experiências que faz com que, por intermédio de uma situação lúdica, a criança se desenvolva de uma forma equilibrada.